Eu leio para vocês Lucas capítulo 17, dos versos 11 a 19. Por favor, ouçam com atenção. A caminho de Jerusalém, passou Jesus pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao chegar num povoado, 10 leprosos foram em sua direção e ficaram a certa distância. Então, aos gritos, chamaram seu nome: Jesus, mestre, tem piedade de nós! Ao vê-los, ordenou-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto eles caminhavam, foram purificados. Um dos 10, observando que fora curado, retornou, louvando a Deus em alta voz. E prostrando-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, muito lhe agradeceu. E este era samaritano. Então Jesus questionou: não foram purificados todos os 10? Onde se encontram os outros 9? Não se achou nenhum outro que voltasse para render glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Então Jesus declarou-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Os franceses têm por hábito dizer: se você quer amar a humanidade, não exija demais das pessoas. A ingratidão da natureza humana é até provérbio entre os franceses. Pessoas que são chamadas a ajudar outras, ou seja, todo cristão, precisam aprender entre as primeiras lições que frequentemente não se deve esperar gratidão. Devem se considerar felizes aqueles que escapam das calúnias e críticas depois de servirem. Esse texto diz para nós que 10 homens saem ao encontro de Jesus. 10 homens unidos no mesmo sofrimento. Possivelmente a enfermidade, no caso a lepra, os uniu. A Bíblia diz repetidamente no Antigo Testamento que pessoas leprosas eram excluídas da grande congregação do grande ajuntamento de Israel. Por exemplo, segundo Reis, capítulo 7, verso 3, diz: à porta da cidade estavam 4 leprosos, os quais disseram entre si: por que ficarmos aqui à espera da morte? Leprosos estavam excluídos das relações com o todo da comunidade de Israel. Entretanto, aqui 10, na sua miséria, se unem. E mais, não apenas caiu por terra o muro de separação pelo fato de eles todos, os 10, serem leprosos, a separação de alguém enfermo, porque todos compartilhavam da mesma enfermidade, como também cai por terra um muro étnico. O texto diz que há entre eles um que é samaritano, um samaritano admitido no triste grupo de 10 homens com lepra, 9 judeus e um samaritano. Esse texto de cara diz para nós que o pecado, que é simbolicamente apresentado na Bíblia como uma lepra, uma doença comum a toda a raça humana, Romanos capítulo 3, verso 23, texto por demais conhecido, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A lepra é um tipo do pecado, ela é um símbolo do pecado no Antigo Testamento e também no Novo. Ela é contagiosa, ela separa os doentes daqueles que são limpos, ela é algo repugnante. Esses homens obedecem à lei de Moisés. Eles tinham que ficar à distância. Levítico capítulo 13 fala sobre isso. Moisés, usado por Deus, diz, versos 45 e 46 de Levítico 13: uma pessoa que sofrer de lepra ou outra doença grave, contagiosa da pele, deverá vestir roupas rasgadas, deixar os cabelos sem pentear, cobrir o rosto da boca para baixo e anunciar gritando: impuro, impuro. Que coisa triste.
O verso 46 prossegue: enquanto durar sua enfermidade, ficará impuro, e estando impuro deverá morar à parte. Sua habitação será fora do acampamento, não estará no meio do povo. Eles obedecem, os 10 leprosos obedecem. O texto diz que eles seguem a lei de Moisés, parando de longe, levantam a voz e dizem: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E Jesus responde: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Por mais de uma vez Jesus curou leprosos. Na verdade, Jesus cura leprosos. Por mais de uma vez, o relato bíblico fala sobre cura de leprosos. Por vezes, Jesus muda o método para curar alguém. Por exemplo, Mateus capítulo 8 conta a cura de outro leproso. Eis que um leproso, leia o verso 2 de Mateus 8, tendo se aproximado, adorou de joelhos e clamou: Senhor, se é da tua vontade, podes purificar-me. Então Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: eu quero ser limpo. E no mesmo instante, ele ficou purificado da lepra. Em seguida disse-lhe Jesus: veja que não digas isso a ninguém, mas segue, mostra teu corpo ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Neste caso de Mateus capítulo 8, Jesus primeiro purifica e só depois manda que o homem curado se apresente ao sacerdote no templo. Agora, com os 10 leprosos, eles são mandados aos sacerdotes, no plural, sem serem imediatamente purificados. O texto diz: e aconteceu que indo eles, ficaram limpos. Muito provavelmente Jesus não os curou de pronto para lhes testar a fé. Não havia sinal de cura. Havia apenas uma ordem. Eles sabiam que deveriam fazer algo e então estarem curados. Sabiam, como todo bom judeu sabia, que os sacerdotes não poderiam curá-los da lepra. A lei de Moisés não previa isso. Deus interviria de modo sobrenatural e curaria o leproso. Depois de curado, ou crendo estar curado, ele então se apresentaria ao sacerdote. E a tarefa do sacerdote era somente esta: declarar limpa a pessoa. Em outros termos, agora você pode voltar a se integrar à sociedade em todos os aspectos. Você está formalmente curado e reintegrado. No caso dos 10 leprosos, Jesus dá uma ordem, espera que eles creiam e em cima da ordem obedeçam. Jesus, neste caso específico, requer fé para a cura. A obediência demonstraria claramente que a fé estava operando, mas Jesus também esperava outra coisa, além da fé. O que ele esperava era gratidão, louvor. Quando eles percebem estar curados, diz o texto, muito provavelmente eles estão longe de Jesus. Não estão perto do Senhor, eles já se foram. Talvez quando já estão chegando perto do local de culto para chegar diante dos sacerdotes, nossa pele está limpa. É altamente improvável que eles estivessem perto do seu benfeitor. Muito provável que eles estivessem adiantados na viagem, ou seja, exigiria deles algum esforço voltarem para louvar. Eles teriam que novamente fazer uma jornada. Jesus pergunta: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E essa pergunta no texto é para nós uma pergunta crucial. Os 9 recebem a dádiva. Os 9 esquecem do doador. Estão felizes. Estão comemorando. Certamente estão celebrando, já falando para outras pessoas. Mas eles ainda não são gratos.
todos gritam: por favor, Jesus tem misericórdia de nós. Mas um lembra de dizer: muito obrigado. 10 saem para receber algo do Senhor. Somente um retribui algo para Jesus. O que esse nos ensina? O texto diz: um deles, vendo que estava são, diga comigo, voltou, glorificando a Deus em alta voz. O primeiro ensino que ele nos dá é a gratidão que testemunha. Ele volta bradando. Jesus me curou! Glória a Deus, Jesus me curou! O texto quer justamente enfatizar isso para nós. Ele volta, glorificando a Deus em alta voz. Não há constrangimento algum no coração desse homem grato. A gratidão é sempre nobreza. Há uma alegria esfuziante. Ele dá graças a Deus em alta voz, tornando público o seu milagre. E a Bíblia diz, ele cai aos pés do Senhor. Eu quero ler na íntegra todo o verso. Um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Os 10 sabiam que o poder de Deus os curara. Os 10 estavam purificados. Todos estavam cônscios do poder de Deus que operara em seus corpos. Um deles volta para dar glória a Deus, agradecer àquele que o curara, nos moldes do que fizera lá no livro de Reis, 2 Reis, capítulo 5, Naamã, o leproso. Ele está livre, ele volta ao homem de Deus, ele quer dar presentes como sinal de gratidão. Aqui o leproso volta no caminho dando glória a Deus, chega diante de Jesus e cai aos seus pés. Ele reconhece a absoluta grandeza de Cristo e sua autoridade sobre toda a enfermidade. Nesta noite, antes de prosseguir com a pregação do Evangelho, desafio você a crer que Jesus, hoje mesmo, estando em nosso meio, é poderoso para realizar milagres, prodígios e maravilhas a nosso favor. Ele é o mesmo Cristo Salvador, o mesmo Cristo curador. Não é outro, é o mesmo. Os outros 9 continuam o seu caminho. Eles estão de posse da bênção. Eles não se preocupam em agradecer. Eles gritam para pedir a cura, mas emudecem para gritar louvor. Com grande frequência a raça humana faz isto. Levanta a voz a Deus até que Deus abra as suas mãos. E nisto não há erro. Pedir é o tema principal da oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é quase que só pedido. Não há problema algum em se pedir a Deus. Quando o homem pede a Deus a manifestação do seu favor, da sua graça, isso é ato de fé. Deus se sente honrado com isso. Abrimos frequentemente nós, seres humanos, as bocas para Deus. E depois que Ele nos enche de boas coisas, se não nos cuidarmos, se não vigiarmos, a tendência natural da carne é esta, da natureza caída: emudecermos. O samaritano que erguer a voz em oração, ergue a voz em louvor. Ele grita. A impureza, e aqui está a grandeza do seu gesto. Se ele segue a lei de Moisés, que ordenava manter-se distância das pessoas, gritando impuro, impuro, ele mantém distância de Jesus e grita: Senhor, tem misericórdia de mim. Porém, quando ele está curado, não há mais distância.
ele cai aos pés do Salvador e o adora. Frequentemente, Deus opera seus milagres a nosso favor, até quando a nossa fé não é tão grande assim, porque Ele é bom. Para então, quando sermos abençoados, vencermos toda a distância, chegarmos diante dEle e o adorarmos com o nosso coração cheio de fervor. Permita que as bênçãos de Deus desfaçam toda a distância. Deus nos abençoa para nos atrair para mais perto dEle. É um pai que se alegra por presentear seu filho, sua filha. Se alegra em ver seu filho, sua filha jubilando pelo presente que ganhou. Mas fica incrivelmente feliz esse pai quando o filho deixa o presente de lado, corre e o abraça e beija. Mais que a alegria pelo presente, a alegria pelo presenteador. E disse-lhe Jesus: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Jesus queria curar completamente o coração daqueles homens. O que a gente tem subentendido aqui é a ação de uma fé salvadora, que começa a agir, mas ela vai se infiltrar. O propósito de Jesus é que essa fé se infiltre em todas as áreas da vida da pessoa. Os 9 receberam a cura física. Só um do grupo dos 10 recebe a bênção mais importante, que é a declaração espiritual de Jesus: nasceu em você fé salvadora, opera em você fé para salvar. Esse é o propósito de Deus. O Salmo 103 fala muito sobre gratidão. Eu quero ler apenas os 5 primeiros versos desse salmo davídico. Davi escreve: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todas as minhas entranhas. Noutras traduções, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas enfermidades. Ele resgata da sepultura a tua vida e te coroa de amor e misericórdia. Ele sacia de bens a tua existência, de maneira que a tua juventude se renova como o vigor de uma águia. O salmista diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todas as minhas entranhas seu santo nome. O salmista não quer meramente bendizer a Deus com a língua, ou com o escrito, ou com a dança, com a música. Lembrando que os salmos são música cantada por Israel ainda hoje. O salmista quer que todo ele louve a Deus, que o espírito louve a Deus, que o corpo louve a Deus, que a memória louve a Deus. Tudo está estimulado pelo próprio salmista, que diz para si mesmo: alma, contempla as dádivas de Deus, todas elas, e louva. O ser humano não é novidade para nenhum de nós. Ele é feito como imagem e semelhança de Deus, o Criador. Justamente por isso ele se distingue de todo o restante da criação, pois o ser humano é capaz de refletir sobre si mesmo,
É capaz de raciocinar consigo mesmo, de falar consigo mesmo, de negar-se a si mesmo, de examinar-se a si mesmo, de a si mesmo se despertar, conversar com o seu próprio espírito e dizer para o seu interior: corre para Deus. O salmista está fazendo justamente isso. Ele para conversar consigo e diz: tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Preste atenção, Davi era homem de guerra. Davi não era apenas salmista. O texto diz que é salmo davídico, lá no subtítulo das nossas Bíblias. Davi era homem que entendia que a alma é como um exército. Tudo aquilo que há no nosso interior, nossas emoções, nossos sonhos, nossos impulsos naturais, isso tudo é como um exército que carece de um comandante, de um general. A alma daquele que não teme a Deus não tem sobre si um poder controlador, mas agora o salmista, como homem consagrado a Deus, é aquele que submete todo o seu ser à vontade de Deus, dizendo: alma, homem, com tudo que há em você, bendiga o santo nome do Senhor. E Davi prossegue: faça isso com a lembrança de todas as bênçãos recebidas. Ele afirma: não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Como é da natureza humana, com enorme facilidade, esquecer-se. O ser humano esquece com facilidade, precisando ser encorajado, exortado a se lembrar da bondade e da misericórdia de Deus. Ao lembrar-se dos benefícios do Senhor, o coração começa a aquecer e ele entra então no calor, que nós poderíamos chamar nessa noite de o calor da gratidão. Mais à frente veremos de que friezas esse calor nos cura. Estamos juntos? A alma humana adentra esse santo lugar chamado o calor da gratidão e se aquece, sendo grata a alma humana com reverência e admiração. O salmista diz que precisa louvar a Deus, bendizendo o seu santo nome. Já vimos no passado aqui que na linguagem típica judaica, nome é referência à pessoa como um todo. É o caráter do indivíduo, é ele como um ser, toda a sua persona, toda a sua personalidade, tudo isso está nessa expressão, o nome. Por isso nós dizemos que o nome de Jesus é poderoso para salvar, para curar. A pessoa de Jesus de Nazaré cura, salva, liberta. Nele está todo o poder, como ele mesmo afirmou: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Quando o salmista diz: alma, bendiga o santo nome do Senhor, noutros termos, reconhece o caráter de Deus. E como é esse caráter? O salmista, nesse mesmo verso, diz: o caráter de Deus é santo, absolutamente perfeito, separado de tudo aquilo que é mau, imperfeito, pecaminoso, impuro. Bendiga essa perfeição do caráter de Deus, ó alma. O salmista diz que é preciso contar essas bênçãos todas sem se esquecer delas, e ele faz uma listagem curta. Na verdade, ele agrupa em grandes grupos as bênçãos, começando pela maior de todas. Vamos falar isso juntos? É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. O maior de todos os benefícios. O salmista coloca esse benefício em primeiro lugar, não sem motivo. Evidentemente, o perdão dos pecados abre para nós grandes portas de livramento. Se o peso do pecado permanecesse sobre nós, a própria culpa que o pecado traz nos levaria a mergulharmos em pecados ainda maiores. Mas o Deus que nos liberta, tira de nós esse fardo, pois o fardo de Jesus é leve. O Deus que nos liberta tira de nós esse fardo, e por causa do próprio perdão nos oferece cura. O maior de todos os benefícios
É um caminho aberto diante do homem para viver sem o peso da culpa do pecado. Para viver sem Satanás apontando para ele e dizendo: quem é você para chamar Deus de Pai? Não. Aquele que foi perdoado, aquela que foi perdoada, olha para cima com o coração leve e diz: meu Deus, meu Pai, mostra-me o que está no teu coração, qual é a tua vontade. Guia-me pelo teu caminho. E Deus o fará. O salmista prossegue dizendo: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara, vamos dizer isso junto, sara todas as tuas enfermidades. Ele é perdoador, Ele é curador. Séculos e séculos depois de Israel experimentar um milagre extraordinário no deserto, quando as águas amargosas são transformadas em águas potáveis, o Senhor ainda é o Senhor que sara. E o salmista diz mais: Ele é quem redime da cova a tua vida. Ora, quando a doença é mortal, quando o perigo nos ameaça, preste muita atenção. Quando a doença é mortal, quando o perigo nos ameaça, Deus intervém e nos redime, Deus nos liberta. O que estamos dizendo com isso? Não é absolutamente que não passaremos de modo algum pela morte física. Muitos de nós passaremos por ela, evidentemente. O que estamos dizendo é que Deus preserva a nossa alma da verdadeira morte. Pois a verdadeira morte é a separação de Deus por conta do pecado. O salmista sabe que o Senhor perdoa os pecados, que o Senhor sara das enfermidades, quem redime a vida da cova. Os salvos enfrentam perigos, é verdade. Satanás, como disse o apóstolo Pedro, está ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, é verdade. Deus, porém, diz o salmista, redime a nossa vida da destruição. Nossa alma não está no cativeiro do pecado. Sim, é para louvarmos a Deus até a morte por estas coisas. Pastor, eu já sei disso há tantos anos. Eu já estou no caminho da verdade, meu Deus, há 37 anos. Mas enquanto viver, louvarei ao Senhor juntamente com o salmista, dizendo que Deus é aquele que me redime. Deus é aquele que coroa de benignidade, de misericórdia a minha vida. Ou seja, o amor de Deus não apenas liberta do pecado, não apenas liberta da doença, não apenas nos livra da morte, mas é exatamente isso que você vai ouvir agora no dizer do salmista. Deus, por seu infinito amor, transforma seus filhos e filhas em reis e rainhas, coroando-os de graça e misericórdia. Para os pecadores redimidos, há um derramamento de riquezas incontáveis vindas do coração de Deus. Há a revelação de um suave caminho de amor, a misericórdia, a ternura do amor eterno de Deus. E o salmista prossegue dizendo: Deus, enche a minha boca, a tua boca, de bens. Preste atenção. Ele está dizendo com isso que todas as dádivas divinas se transformarão em declarações de louvor. Isso é uma boca cheia de bens. Todas as dádivas estão aqui, subindo para Deus em forma de gratidão. O Senhor te deu uma família, te deu irmãos em Cristo que te amam, que ficam arrasados quando você está para baixo e ficam felizes quando você está bem. Esta semana uma pessoa, não posso dar detalhe nenhum sobre isso, uma pessoa dizia de um problema seríssimo que está enfrentando, e no final da mensagem pedia perdão por estar incomodando. Eu disse: de jeito nenhum,
De jeito nenhum você está incomodando. O meu chamado é lutar para que pessoas vençam suas dificuldades, suas crises. Foi para isso que Deus me chamou. Ele não chamou apenas a mim, Ele chamou a você. E Deus colocou então pessoas, muitas pessoas, lutando conosco pelo nosso bem. Deus encheu nossa boca de bens e tem enchido. Deus satisfaz os profundos anseios e necessidades da alma humana durante toda a vida. Pastor, mas às vezes eu tenho problemas acerca dos quais clamo a Deus e parece não haver solução. Disseste bem, parece. Deus não é surdo, Deus não é mudo, Deus não é indiferente. Se tardar, espera-o, certamente virá, não falhará. Espera mais um pouco. E o salmista finaliza a sequência dizendo: de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Talvez a referência seja mesmo a troca de penas que a águia faz. Quando aumentam suas forças, se intensificam suas atividades. A pergunta que nós precisamos fazer e que o salmista responde é esta: como pode envelhecer alguém que vive ligado à fonte da vida, que é Deus? Mas o corpo envelhece? Sim, mas a alma se renova. Paulo chega a dizer ainda que a casa terrestre desse tabernáculo se dissolva, se corroa. Temos de Deus uma casa eterna que jamais vai se corromper. Paulo está falando dessa alma em comunhão com Deus, que sempre será renovada em sua presença. Sempre. Eu lembro da irmã Leila Zuma, eu já contei a história dessa irmã querida. A irmã Leila estava com câncer em estado muito avançado. E as pessoas chegavam para visitá-la, ela uma cristã fiel. As pessoas chegavam à casa para visitá-la, para encorajá-la. Muita gente enternecida com a situação, ela estava sofrendo com muitas dores. E cada pessoa que chegava para encorajar a irmã Leila saía da casa dela impactado, porque ela anunciava a graça de Deus e encorajava todo mundo que ia visitá-la. As pessoas saíam consoladas de lá. A Leila certamente já está com Jesus, mas é justamente esse quadro de alguém que tem a mocidade renovada como a da águia. Observa que há uma dor no coração de Deus. Deus espera que nós hajamos por fé e que nós respondamos aos seus milagres com gratidão, entendendo que Deus nos abençoa justamente para que nós nos aproximemos dele. Há um texto que é 2 Crônicas capítulo 16. Antes de avançar para causas de ingratidão, nós precisamos ver essas coisas. Há um texto em 2 Crônicas capítulo 16 que acende uma luzinha vermelha. Em toda a minha curta existência, creio que nunca houve um momento tão oportuno para se refletir nestas palavras. 2 Crônicas 16, verso 12. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua enfermidade era em extremo grave. Contudo, ainda que estivesse passando muito mal e fosse mortal o seu estado, não buscou socorro em Yahvé, o Senhor, mas tão somente nos médicos de sua confiança. Veja a crítica que a Bíblia faz. Quando a calamidade bateu à porta de Asa, ele esqueceu das declarações dos salmos.
Deus é um Deus que ouve. Deus é um Deus que cura. Deus é um Deus que responde. Pastor, o senhor está dizendo que não se deve ir a médico? Não estou dizendo isso não. Eu mesmo já encaminhei irmãos aqui a médico. Mas irmãos que no exato momento em que se viram enfermos, buscaram ajuda no Senhor. Quando eles chegaram para o pastor deles, por exemplo, eles estavam buscando ajuda no Senhor. É essa crítica que a Bíblia faz para aqueles que não conseguem entrar no caminho da fé e daí ir para o caminho da gratidão. Ora, não poder andar no caminho da fé é sem dúvida um dos elementos que gera ingratidão. Gratidão deveria ser algo comum, como o orvalho que cai pela madrugada. Mas o nosso mundo, de um modo geral, tende a ser estéril, seco. O problema é quando isso se mostra, essa secura se mostra no solo até daqueles que se dizem crentes, que dizem crer. É possível, de acordo com o texto dos 10 leprosos, orar, crer e obedecer. Mas, em alguns casos, mesmo sendo possível orar, pedir, crer, obedecendo, às vezes será difícil dar graças. O coração falhará em ser grato. Eu disse a vocês agora que uma das causas da ingratidão pode ser justamente a falta de fé. Entretanto, mesmo quando cremos e recebemos, também precisamos ter cuidado para não sermos ingratos. A ingratidão pode ser gerada por fé, mas não só por isso. Ela pode ser gerada por falta de reflexão. A pessoa recebe a bênção de Deus, a graça de Deus. Os 9 leprosos, pessoas comuns, recebem a cura de Deus, mas talvez estivessem ocupados demais para pararem e refletirem na necessidade de agradecerem ao seu benfeitor. Mas não é apenas isso que pode barrar a gratidão. Não é apenas a falta de fé que pode não levar à gratidão. Não é apenas a falta de reflexão que pode levar à ingratidão ou barrar a gratidão. Pode ser também o orgulho. O texto diz que daquele grupo de 10, apenas um não era judeu. 9 eram judeus do povo de Jesus. Um era samaritano. Como é comum isso? Virou mexer, eu e minha esposa temos conversado acerca destas coisas, desse aspecto da gratidão. A pessoa, por vezes, não demonstra gratidão por pensar que é direito dela a bênção. O outro tem a obrigação de me dar aquilo, de fazer aquilo por mim. Então, para que agradecer? Talvez aqueles 9 israelitas, judeus, pensassem ter direito à bênção, mas o estrangeiro, o samaritano, no dizer de Jesus, o estrangeiro, aquele que estava excluído da comunhão de Israel, aquele que sentia a sua indignidade, no coração dele brota uma gratidão explosiva. Com isso estamos dizendo que um dos elementos que alimenta a gratidão é a humildade. Reconhecer a sua incapacidade faz com que eu seja muito grato quando o outro me presenteia, me abençoa. E esse outro, por vezes, é Deus. Eu não vou pedir para vocês se manifestarem agora, mas esse ponto da mensagem, ele é muito objetivo e muito voltado para os nossos relacionamentos. Maridos e esposas, filhos e pais, irmãos entre si.
A gratidão, ela gera inclusive fidelidade. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Um coração grato, um coração que sabe dizer muito obrigado, abre portas para curas profundas no relacionamento. E como é triste o inverso, quando alguém, depois de receber tantos favores, sente o outro como seu devedor permanente. O outro precisa fazer isso por mim mesmo, é dever dele. Eu tenho uma frase, hoje eu já não preciso mais dizê-la tanto para os meus 4 filhos. Eu e minha esposa temos 4 filhos, vocês sabem. Quando um filho ficava muito olhando para mim, para pedir coisas sem agradecer, sem interagir com carinho, com amor, nem preciso dizer que a minha linguagem do amor, sobretudo, é contato físico. Quando o filho ficava muito olhando para mim, ou olhando muito para mim apenas para pedir coisas, a frase era: pode parar, eu não sou banco. Eu não sou banco. Pode parar com isso. Às vezes a gente olha para o outro achando que o outro é banco. Às vezes a gente olha para Deus achando que Deus é banco. Não. Bem, orgulho talvez possa ser um muro para a gente não ser grato. Talvez falta de visão. As pessoas normalmente não são gratas quando não veem seu benfeitor. A cura daqueles 10 homens aconteceu justamente quando Jesus não estava mais visível. Há um ditado popular, todos nós, ou muitos de nós conhecemos: aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. Talvez aqueles leprosos estavam esquecidos da imagem de Jesus, desfrutaram da bênção do Senhor, mas esqueceram o abençoador. Quando as pessoas estão trabalhando no campo, há um dado numérico muito interessante. Na colheita, ou para que aconteça a colheita, Meyer Pearman, um pesquisador, diz que 2% do resultado da colheita deve-se ao trabalho humano. Os outros 98% são resultado da natureza. E, claro, de Deus. Se nós temos comida, no mínimo 98% disso se deve à ação de Deus na natureza. Meu Deus. Não é à toa que na oração do Pai Nosso Jesus diz: olha, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, porque quem põe a nossa mesa é o Senhor mesmo. É o Senhor. Talvez não vermos a mão invisível agindo nos faça esquecer que é ela que está agindo a nosso favor. Essa falta de visão não seja apenas acerca de quem nos doa a bênção, de quem nos presenteia. Talvez seja sobre a própria bênção. Talvez um dos motivos da ingratidão seja justamente não entendermos que aquilo é uma dádiva. Eu já falei para algumas pessoas, no meu círculo de amizades, ou de pessoas próximas, eu não conheço ninguém que não tenha tido Covid. Todos tiveram. Eu tive, em março do ano passado... Março? Não, me ajuda, amor. Foi março do ano passado. Por 10 dias fiquei completamente sem olfato e paladar, pedindo a Deus que olfato e paladar voltassem. Quantos aqui oraram isso? Senhor, por favor, porque nós sabemos que não é uma questão nasal, né? É uma lesão no nervo olfativo. Então, só Deus poderia refazer, e graças a Deus, Jesus refez.
Mas foi muito estranho perder repentinamente o paladar e o olfato. Foi uma sensação horrível. Num dia eu cheirava tudo, sentia o sabor de tudo, no outro dia não sentia gosto e sabor de absolutamente nada. Colocava o rosto dentro de um pote de pó de café. Nada. O nervo estava lesionado pelo SARS-CoV. Nada. Há coisas acerca das quais a gente só descobre seu valor. Realmente é isso. Quando a gente perde essas coisas. Quem se esquece de ser agradecido, há um provérbio que diz assim: quem se esquece de ser agradecido, pode um dia ver-se sem nada para agradecer. O problema, por vezes, da ingratidão é um perigo que aparece lá em Romanos capítulo 1. Não vermos que tudo é uma dádiva. O olfato é uma dádiva, e que dádiva importante, né, meus irmãos? O paladar é uma dádiva, a visão é uma dádiva, a audição é uma dádiva, o andar, o pegar, o abraçar, o beijar, são dádivas. Nós não temos como enumerar, não é à toa que o salmista sintetiza em grandes grupos de bênçãos, nós não temos como enumerar a quantidade de dádivas que recebemos. O perigo de Romanos capítulo 1, leio, está no verso 21. Porquanto mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. Veja o perigo. Não reconhecer que Deus é um Deus doador abre espaço para que os nossos pensamentos se tornem levianos, irresponsáveis, desconectados da realidade, imprudentes. Passamos a atribuir as coisas, as dádivas, a nós mesmos, ao nosso braço, à nossa esperteza, aos nossos vínculos naturais. Perigoso isso. A Bíblia diz, isso é um caminho de luz? Não, é um caminho de trevas. O nosso chamado é mesmo afirmarmos nosso coração na bondade de Deus, firmarmos nosso coração na palavra de Deus e sermos gratos. Os leprosos saem, obedecendo a ordem de Jesus, e procuram os sacerdotes. Não tinham, preste muita atenção nessa sequência final da mensagem, não tinham claramente uma promessa de Cristo de que eles ficariam curados. Isso estava subentendido. Jesus diz, vão e se apresentem. Só iriam se apresentar, evidentemente, no costume da lei de Moisés, depois de terem seus corpos purificados, limpos. Então está subentendida na ordem de Jesus a cura, mas ela não está expressa, explícita, evidente. Não está. Eles obedecem à ordem do Senhor, avançam firmes na palavra de Deus. E agora a fé não é de jeito nenhum, como nunca é. A fé não é crer naquilo que se está vendo, é ser capaz de ver aquilo em que se está crendo. Eles agarram o coração na palavra de Jesus, ou agarram a palavra de Jesus, avançam confiados na palavra de Deus, sem haver evidências de cura, e recebem a cura. Esse texto abre espaço para aquelas manifestações de fé, em cima de uma palavra clara de Deus, ainda que a coisa não tenha se manifestado. Sim, esse texto abre esse precedente. Exemplo. Vocês conhecem aquela história da compra do carro vermelho? Eu estava na minha casa. Lá, nós morávamos no Rio Grande do Sul, na cidade de Pelotas.
Estava conversando com o Senhor, orando, e Jesus me disse: compra um carro vermelho. Primeiro que perdão para quem tem um carro vermelho, primeiro que essa jamais seria minha opção de cor para um carro. E eu posso falar isso com tranquilidade porque eu obedeci, eu comprei um carro vermelho. Eu não estava pensando em mudar de carro, não naquele momento. Vá e compra um carro vermelho, como um sinal de que abençoarei essa terra. Foi exatamente assim. Eu disse: Senhor, que isso, meu Deus? Eu parei o que eu estava fazendo, a oração, a leitura que eu estava fazendo, e disse assim: Senhor, então me dá sinal de que eu não estou ficando doido. Me dá um sinal. E abri a janela da sala dava exatamente para a rua. O muro da casa já era na calçada. Já era a janela da sala. Abri a janela e disse: Senhor, me dá um sinal. Passou me ajuda, amor, na sequência. Passou uma bicicleta vermelha. Esse aqui é o meu computador de bordo. Passou uma bicicleta vermelha. Meu Deus, aleluia. Daqui a pouco, passou uma moto vermelha. E a rua é um deserto. Uma moto vermelha. Daqui a pouco eu ouço barulho de carro. Era vermelho, sim. E eu não minto, não estou inventando, foi exatamente assim que aconteceu. Passou um carro vermelho, tá bom. Cheguei para ela e disse: amor, vamos comprar um carro vermelho. Ela: como assim, amor? Que assunto é esse? Jesus mandou a gente trocar de carro. A gente tem que comprar o carro vermelho como um sinal de que Ele vai abençoar a nossa terra aqui. E fomos na concessionária. E saímos de lá no dia seguinte. Fala isso no microfone, meu Deus. A gente foi à concessionária e aí eles apresentaram vários carros, né? Mas primeiro a gente falou as especificações antes de falar a cor. A gente queria o carro com motor tal, até tal valor, tá. E aí eles falaram: não, a gente tem, a pronta entrega é sim, mas a única cor que a gente tem é vermelho. Olha que coisa doida. Mas Jesus faz essas coisas. A gente se agarrou na palavra de Deus e agiu. E o Senhor proveu os meios. Pagamos direitinho aquelas muitas parcelas. Pagamos. Não ficamos devendo nada a ninguém, graças a Deus. O Senhor proveu os meios. Por vezes, Deus vai nos dar uma ordem. Não há evidência nenhuma da coisa. Faz. Faz o que o Senhor mandou. Depois você vê a evidência. Depois se manifesta aquilo que Deus ordenou. Vai e faz. Bem, esse é um caminho para andarmos com gratidão. Andarmos na palavra de Deus, confiando na palavra de Deus, entendendo que tudo é dádiva de Deus. Louvando a Deus de antemão. Aqui está o detalhe. E eu achei muito bonita a fala do Meyer Pierman sobre esse aspecto. Ele diz assim: fossem todas as nossas orações respondidas, não teríamos vontade de louvar a Deus? Ora, por que não louvá-lo antes que Ele nos responda? E aí ele usa uma ilustração que eu também quero citar. É comum pagarmos um produto antes que ele nos seja entregue. Demonstramos, mediante este ato, nossa confiança na loja. Quanta gente faz isso comprando pela internet, né? Você paga lá no cartão de crédito, depois o produto chega pelo correio ou por transportador. Se pedirmos algo ao Senhor, é justo pagarmos de antemão o louvor que lhe é devido. Pague antecipado. Gratidão contínua, eu disse a vocês que falaria sobre isso, e já muito rapidamente para encerrarmos. Gratidão contínua abre espaço à admiração. Presta muita atenção. Quando a gente fala de relacionamento, eu e minha esposa já estamos há 22 anos casados. 22, né, amor?
Ela sempre fala 21. Estamos há 22 anos casados, graças a Deus, mas 2 anos de namoro e noivado, são 24 anos juntos. Até hoje, ela serve o almoço, ou alguma das crianças serve o almoço, ela prepara o almoço com todo carinho. Com enorme frequência, eu digo para ela: amor, que delícia, parabéns, está muito bom. Elogio, gratidão, abre espaço para admiração. Eu a admiro como cozinheira. Eu a admiro como dona de casa. Aliás, vou encerrar essa mensagem com uma história real, em que vou falar, ela não faz nem ideia que eu ia contar isso aqui hoje para vocês. É coisa boa, é coisa boa. Não vou falar daquele... Gratidão abre espaço para admiração. O ser humano é um ser complexo. Aquilo que nós falamos reforça em nós alguns conceitos que nós mesmos temos. A nossa boca reforça em nós nossos próprios pensamentos. Os pensamentos em nós não são reforçados apenas por aquilo que ouvimos saindo da boca de outros. O que nós falamos reforça para nós os conceitos que nós mesmos temos. Ser grato a alguém traz para nós mesmos a admiração por aquela pessoa. E essa admiração protege o nosso coração de toda O problema de Deus com Israel, de não louvar pelas bênçãos, Deus sabe muito bem da natureza humana, afinal de contas, Ele é o Criador. Deus sabe que se o povo não for grato, o final dessa cadeia é a infidelidade. Gratidão leva à admiração autoinduzida. A admiração, obviamente, constrói fidelidade. O mal agradecido corre o risco de se tornar infiel. Louve ao Senhor. Louve. Louvar é elogiar, né? É elogiar, demonstrar gratidão por meio de elogio. Louve seu cônjuge, louve seu pai, sua mãe, louve seu filho, louve seu irmão. Agradeça, elogie. Eu encerro lendo para vocês um relatório missionário que foi enviado à nossa igreja, claro, quando nós não estávamos aqui. Eu, minha esposa e nossos filhos estávamos em 2010, na segunda etapa do nosso ministério no Rio Grande do Sul. Esse relatório foi mandado para cá em 6 de maio de 2010. Estava revendo alguns relatórios e me deparei com este aqui. Eu leio esse relatório ao final dessa mensagem, esperando, essa é sinceramente a minha oração, que esse relatório missionário nos encoraje a demonstrarmos nossa gratidão a Deus, amando os perdidos. Que esse relatório nos encoraje a vivermos a nossa fé com fogo, no fogo da gratidão. A gratidão nos faz ardorosos na obra de Deus. Nosso mundo está muito morno, muito relativista. Há muitos crentes indiferentes com a realidade perigosa em que os perdidos se encontram. Isso é muito perigoso. Eu estava pensando, meu bem, essa tarde eu estava meio jururu. Ela perguntou para mim: amor, o que está acontecendo contigo? Você está tão calado? O que houve? Vocês sabem que eu estou correndo contra o tempo. Graças a Deus meu prazo foi prorrogado. Mas isso me faz ficar horas e horas e horas e horas e horas pesquisando, escrevendo. Eu fico muito recluso, muitas e muitas e muitas e muitas horas. E isso tem apertado meu coração, limitando a evangelização interpessoal.
Isso está me deprimindo ainda mais neste mundo tão desconectado como o nosso, tão egocêntrico como o nosso. Eu estava pensando, meu Deus, esse mundo não é para mim. Esse modus vivendi do latim, né? Essa maneira de viver tão autocentrada, isso para mim não dá. A gratidão a Deus precisa fazer com que a gente olhe para o mundo perdido. Você foi salvo pela fé em Jesus Cristo? Aleluia. Não dá para a gente ficar calado enquanto o mundo está se perdendo. No final da mensagem, meu bem, se eu esquecer, você me lembra. Eu espero não esquecer. Nós levantaremos um clamor por pessoas que ainda não são salvas e que estão correndo risco nos hospitais ou em casa. Que a luz do Evangelho brilhe nas suas mentes, nos seus corações e haja salvação. Leio então o relatório missionário enviado para cá em 6 de maio de 2010, esperando que isso não soe como outra coisa senão encorajamento a amarmos os perdidos. Estamos juntos? Amém. Vou ler na íntegra. Aos santificados pelo Espírito da verdade, amados de Deus Pai, adotados em Cristo Jesus, povo de Deus em Aquidauana, graça e paz e misericórdia da parte daquele que era, que é e que há de vir. Irmãos, lembranças. É com grande gozo e inquietude no Senhor que lhes escrevemos estas palavras. Estamos absolutamente certos que o dia da volta de Cristo, se aproxima. Eu, minha esposa e filhos, louvamos ao Senhor pelas ofertas recentes que os irmãos levantaram, tanto para os projetos da Missão COL, quanto para o nosso processo de migração temporária de 2 anos. Que o Senhor os recompense com abundância de bênçãos, de provisão em todas as áreas da vida. Não temos palavras suficientes para agradecer pelo sacrifício que alguns têm feito pelo avanço da obra missionária no Paraguai. Que o Senhor os recompense. As orações fervorosas e constantes têm sustentado uma grande estrutura cujos frutos somente os céus poderão enumerar. Para a glória do Senhor e por sua misericórdia, temos lutado pela causa do Evangelho com tudo o que temos. Às vezes nos sentimos tristes, vendo que ainda há muitas necessidades que não conseguimos alcançar. Mas nos alegramos na confiança de que no Senhor, realmente, nosso trabalho jamais será em vão. Gostaríamos de apresentar, então, só uma correção aqui, meus irmãos. Pouco tempo depois, nós iríamos para o Rio Grande do Sul. Aqui nós estávamos ainda fazendo missões no Paraguai. Gostaríamos de apresentar um pouco da nossa agenda semanal, para que os irmãos orem por nós e se sintam encorajados a servirem cada vez mais ao Senhor, aonde quer que o Deus de missões os plante. Também o fazemos com o propósito de encorajar a tantos quantos seja possível. Separem um tempo, talvez as férias, para trabalharem conosco diretamente em campo estrangeiro. Serão muito bem-vindos. Agenda semanal. Domingo. Passo, juntamente com o Pablo, quase toda manhã no bairro Santa Ana, evangelizando de casa em casa e fortalecendo aqueles que já se abriram para o Senhor Jesus. Eu falo em espanhol e o Pablo traduz para o Guarani. Enquanto isso, a pastora discipula uma professora do colégio Ebenezer. Eu vou falar Ebenezer, mas em espanhol é Ebenecer. Imediatamente após o almoço, toda a família missionária inicia a preparação do culto da noite. Da 13h às 18h, a pastora lava e encera o salão, lava as cadeiras, prepara as músicas e toda a direção do culto. Eu me fixo exclusivamente na mensagem. Às 18h iniciamos a arrumação das cadeiras, púlpito, telão, montagem e testes do data show e do som. Todos trabalham, inclusive o Jonathan, que estando com 3 aninhos,
é um excelente carregador de cadeiras. Das 19 às 21 horas, estamos cultuando ao Senhor. Ele tem levantado um povo para si neste lugar. Dentre os congregados, 2 traficantes têm participado dos cultos. Segunda-feira, pegamos a rodovia, seguindo novamente em direção ao bairro Santa Ana, onde passamos a manhã discipulando e evangelizando. À tarde, preparamos o culto evangelístico que começa às 18 horas, lá no bairro Santa Ana. Transportamos os equipamentos por cerca de 8 quilômetros de nossa casa até o local de culto. Cadeiras, lona, como é a céu aberto, temos que montá-la, e o som. Boa parte do percurso é feita em estrada de chão. Sob chuva, o acesso ao lugar é muito difícil. Se à tarde começa a chover, convocamos os congregados para um culto de oração e louvor e cancelamos o culto evangelístico no Santa Ana. Então toda a nossa preparação se volta para o culto de louvor no salão. Terça-feira, atualmente, é esse o nosso dia de descanso, quando refazemos as forças físicas. Quarta-feira, dedicamos juntos a manhã ao jejum e à oração, ao louvor e ao estudo da palavra. Eu e a pastora não atendemos telefonemas, nem marcamos mais quaisquer compromissos nesse horário. Tem sido um momento muito especial em que consagramos juntos nosso lar e ministério ao Senhor. À tarde, dirigimos juntos 2 células fixas, uma às 14 horas e outra às 17 horas. À noite, iniciamos a preparação das aulas que ministramos na quinta e na sexta. Quinta-feira, normalmente eu desperto às 5 da manhã para finalizar as aulas de Educação Cristiana, que ministro para a 7ª, 8ª e 9ª séries, 1º, 2º e 3º anos do 2º grau, ou do ensino médio. Minhas aulas vão das 7h35 da manhã ao 12h10 no Colégio Ebenezer. À tarde, da 1 às 4h30, 16h30, a pastora dá aula de ensinança cristiana, nesse mesmo colégio, para os alunos do jardim e do pré-escolar. À tarde ainda, eu preparo o material do presídio e ela prepara suas aulas de sexta-feira. À noite, às 19 horas, dirigimos juntos uma célula. Sexta-feira, pela manhã, estudo a palavra com os presos que já foram sentenciados, os chamados condenados. Temos um grupo que varia entre 7 a 15 homens de Deus na penitenciária regional. É um momento singular, adorar a Deus e estudar a palavra com aqueles irmãos. À tarde, das 13 às 17 horas, a pastora dá aulas de ensinança cristiana para os alunos da 1ª à 6ª série. À noite, toda a família prepara os inúmeros materiais que utilizamos no orfanato: história, atividade de fixação, cânticos, brincadeiras e guloseimas. Sábado, passamos toda a manhã servindo os órfãos do lar Mitaroga. É um momento de deleite espiritual. Temos visto o amor de Jesus transformar completamente as reações daqueles pequeninos tão lindos e preciosos. À tarde, estamos prestes a iniciar a tarde de louvor e oração para jovens e adolescentes no Colégio Ebenezer. À noite, às 19 horas, dirigimos juntos uma célula no Brasil. Amados, esse é um breve resumo de nossa agenda semanal. Louvo a Deus pela mulher que Ele me deu. Além do ministério, ela ainda é mãe, dona de casa, esposa exemplar. Além de ministrar os de fora, nas noites de terça a sábado, a pastora estuda a palavra e ora com nossos 4 filhos, sempre. Gabriel e Vitória, já alfabetizados. Deem tchauzinho aí para o auditório, para o pessoal conhecer vocês. Obrigado. Gabriel e Vitória, já alfabetizados, têm suas anotações diárias dos textos que estudam a sós no seu devocional matinal, de domingo a sábado. Não somos perfeitos. Somos de carne e osso, e às vezes parece que não vamos conseguir. Então, o Senhor nos anima. Usa um e-mail, um torpedo SMS, uma palavra, algo para nos encorajar. Preciso parar de escrever por causa do horário. Terei menos de 3 horas de sono hoje. Mas ainda preciso dizer-lhes algo. Sejamos abundantes na obra do Senhor. Esta semana acordei. Eu vou ler essa experiência, ainda que muitos de vocês já tenham ouvido. Esta semana acordei profetizando e chorando ao mesmo tempo. Foi uma experiência tão intensa que nem sequer acordei minha esposa, minha princesa. Na verdade, os dois ficamos o restante da noite sem conseguir dormir. Sonhei
que nos últimos dias os muçulmanos dominarão a terra, numerosos como a areia do mar. Em meu sonho, eles eram milhões em todas as nações e matavam milhares de cristãos. Claro, era um sonho com os radicais aí, né? Seu alvo principal eram os líderes. Enquanto tinha a visão e profetizava, crianças começavam a ficar com medo, com muito medo, enquanto eu estava tendo a visão. Na visão eu via crianças amedrontadas. E via especificamente uma menina que me pedia para eu parar de falar. As crianças temiam, porque isso acontecerá, creio eu, nos dias delas. Enquanto eu profetizava, jovens e adultos dormiam um sono muito profundo. Na visão, jovens e adultos estavam dormindo. Porém, em meio ao grande morticínio de cristãos que sobrevirá a todo mundo, o Senhor dizia profeticamente: então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Na verdade, na visão ou sonho, eu vi essa voz potentíssima vindo do céu. Quando eu disse isso em alta voz, eu não sabia, mas eu estava dormindo, e ao ouvir aquela voz eu comecei a falar exatamente o que a voz dizia. Quando eu disse isso em alta voz, chorando, acordei, não porque eu quisesse, mas com o som da minha própria voz, a minha pastora, a minha esposa, que foi despertada. Ela me disse: amor, o que foi isso? Eu estava eletrizado na cama. Contei todo o sonho a ela e começamos a orar por nossos filhos. Realmente oramos. No relatório eu faço um apelo e vou ler o apelo que está no relatório. Pais, vocês que têm filhos deverão prepará-los para dias muito difíceis que virão. Eu e minha esposa começamos a advertir nossos filhos sobre o fato de que eles necessitam ter uma fé firme, corajosa e evangelizar ousadamente. Aqueles que não evangelizarmos hoje, muito provavelmente, serão os que nos torturarão e matarão amanhã. Pense nisso. A evangelização mundial, mais do que nunca, é literalmente uma questão de vida ou morte. Alguns chamarão tais declarações de sensacionalistas ou polêmicas. A verdade, porém, é que esses são os dias da última colheita. O Senhor Jesus voltará em breve. Amamos vocês, irmãos, com o amor do Senhor. Continuem a orar com intensidade e a ofertar com generosidade. Estamos juntos numa obra eterna. Ósculo santo a todos os remidos. Maranata. Pastores Mauri Aline, Vitória Cristi, João Gabriel, Nicolas Ariel e Jonathan Edwards, seus missionários ao Paraguai. Sirva como um sinal de gratidão e de sabedoria. Sirva ao Senhor. Trabalhe na obra do Senhor. Não seja um mero espectador. Trabalhe. Vai para cima. Fala de Cristo. Ama as pessoas. Deixa brilhar a luz do Evangelho. Para a glória de Deus. Por favor, fique de pé no seu lugar.